quarta-feira na rodovia MG 275, no quilômetro 82, entre Carandaí e Capela Nova. O acidente exigiu a interdição total da via e mobilizou equipes de emergência ao longo do dia todo. O tombamento ocorreu nas proximidades da localidade de Dombe e, devido ao risco de explosão, toda a área foi isolada. No local, atuaram equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, das prefeituras regionais, do Núcleo de Emergência Ambiental, da Polícia de Meio Ambiente e da empresa responsável pela limpeza da via. Com a chegada da noite e a baixa visibilidade, os trabalhos foram suspensos temporariamente por segurança e serão retomados agora, nesta manhã. Enquanto isso, a Polícia Militar Rodoviária segue no local para garantir o isolamento da área. Até a conclusão dos trabalhos, a rodovia permanecerá totalmente interditada, sem previsão de liberação. A Polícia Militar orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas e agradece a compreensão de todos. Morreu o idoso de 67 anos que capotou com uma charrete na MGC 265 na estrada Muriaé até Miraí, no dia 16 de março. Na época, Adir João de Paula foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Paulo em estado grave. Ele ficou 16 dias internado e, de acordo com o registro da ocorrência, o idoso tentou fazer uma ultrapassagem e acabou capotando. Não há informações do velório e enterro. Lamentável. O júri popular do ex-sargento da Polícia Militar e presidente da Câmara, Joel Moraes Azevedo, está marcado para o dia 10 de abril, em Muriaé. A defesa tentou transferir o júri para outra cidade, mas foi negado. De acordo com a promotora do caso, a previsão é que o júri demore 2 dias. O ex-vereador está preso em Uberlândia, em uma ala destinada para ex-militares. Joel já é condenado a 25 anos e 7 dias de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, que é quando um funcionário público desvia verbas. Conforme a denúncia do Ministério Público, de 2017 a 2019, o então vereador desviou recursos públicos destinados ao pagamento de verbas de gabinete na Câmara Municipal de Muriaé. Para isso, contou com a ajuda de outros 3 responsáveis por empresas voltadas ao comércio varejista de artigos de papelaria. Todos também foram condenados. Joel também chegou a ocultar propriedade de veículos, imóveis e dinheiro pertencente a ele e ex-esposa. Um homem foi baleado enquanto corria com a esposa. Isso aconteceu às margens da Avenida Brasil, aqui em Juiz de Fora. Ele está com a bala alojada na costela e a polícia acredita que os disparos tenham sido feitos por ocupantes de uma moto em fuga. Imagina só, hein? Que susto que aconteceu aqui nas margens do rio Paraibuna, né? E ele continua com essa bala alojada. Você acompanhando essa matéria com a gente, aqui no Alterosa Alerta. E também fica aí o alerta, né, para tomar cuidado, porque ali, que coisa, né? Mas quem imaginaria que isso aconteceria? Quem podia imaginar? Está ali correndo, está fazendo sua caminhada com a esposa, está ali tranquilamente, e uma moto em fuga, possivelmente em fuga, fez esse disparo e pegou aí, né? Está alojada a bala nesse rapaz até agora. Olha só, nessa região aí, você acompanhando aí as margens do rio Paraibuna, onde muita gente, né, faz caminhada, faz corrida, fazendo ali, cuidando da saúde, tranquilamente, casal passando por ali e, de repente, isso acontece. Vamos acompanhar esse VT, vamos acompanhar essa matéria aqui no Alterosa Alerta. Veja aí. Era por volta de 7h30 da noite, quando um homem de 32 anos estava correndo aqui às margens da Avenida Brasil, na altura do bairro Mariano Procópio. Um pouco atrás estava a esposa dele, de 31 anos, também fazendo a atividade física. Foi quando os dois avistaram 2 motos em alta velocidade e logo atrás uma moto que parecia ser da Polícia Militar.
Eles então relataram à polícia que ouviram um estouro, o que eles acreditaram ser do cano de descarga de uma das motocicletas. Logo em seguida, o homem sentiu uma dor do lado direito, mais ou menos na altura da costela, e aguardou a chegada da esposa para mostrar a ela o ferimento. Ela identificou o ferimento, os dois foram andando até uma farmácia que fica logo ali na frente, onde foram atendidos por um funcionário que verificou a lesão e os orientou a procurarem o hospital de pronto-socorro. Eles então pegaram um carro de aplicativo e foram até o HPS. Lá na unidade hospitalar foi constatado que uma bala, um projétil, estava alojado próximo à costela do rapaz. Segundo o registro policial, o casal não viu ninguém efetuar os disparos de arma de fogo. O contato com a polícia foi feito pelo HPS. No registro, consta que a vítima estava estável, não sendo necessária cirurgia no primeiro momento, mas que a bala permanecia alojada. Esse é o fato, né? A gente vai agora constatar efetivamente o que aconteceu, o horário específico, né? Já vamos ouvir hoje, já vamos intimar hoje mesmo, tanto a vítima quanto a testemunha, para designar realmente o horário específico e vamos já, a equipe de investigadores com a ordem de serviço vai até campo para buscar imagens do entorno ali de várias câmeras que existem ali pela Avenida Brasil, principalmente naquele trecho, para que a gente consiga identificar as motocicletas, tanto que era perseguida, que segundo havia 2 ocupantes civis, né, e que provavelmente teria sido o disparo efetuado dessa motocicleta, que era perseguida por uma motocicleta da Polícia Militar, aparentemente. E vamos oficiar também a Polícia Militar no intuito de saber se foi feito algum registro específico a respeito disso interno e qual era a motocicleta, possivelmente, por qual policial que era conduzida. Agora, você imagina só, olha que loucura isso, né? Você sai para fazer sua caminhada junto com a sua esposa, até com a família, com o filho e tudo, que seja, e você, cuidando da sua saúde, você leva um tiro, né? Tá ali, você vê esse trecho, a gente sempre passa por ali e vê o pessoal fazendo caminhada, correndo, né? Realmente cuidando da saúde. Mas quem vai imaginar que vai ter um tiro, um disparo? Você viu que ele assustou pensando que era o barulho do escapamento da moto, né? Sentiu uma ardência, aquela coisa toda, mostrou para a esposa, aí sim foi identificado, foi para o HPS e tal. Olha que susto, olha que situação, o pior podia ter acontecido, né? Mas a bala continua alojada e ele passando por isso aí, né, ontem à noite aqui em Juiz de Fora, 7h30 da noite, mais ou menos, aconteceu isso. Quem diria, quem imaginaria que uma coisa dessa pudesse acontecer? Às 7 horas com notícias, são 11 horas mais 14 minutos. Esse é o seu Alterosa Alerta. Você pode participar com a gente sempre, tá bom? Você que está ligado com a gente, você vai ficar atento agora, que eu vou falar para você aqui, olha só. Olha aqui, falando aqui tá claro, né? Olha só, vocês já sabem que a Claro vem expandindo a cobertura em diversas cidades da região, em Juiz de Fora, por exemplo, o 5G+, já é realidade. Eu fui conhecer, ou melhor, o Luizmar, né? O Luizmar foi conhecer o Eduardo e ele me contou sobre a sua experiência com a Claro. Confere aí, vamos lá, Luizmar. Hoje eu vim aqui no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, para conversar com o Eduardo, que tem um ponto de vendas de chips Claro e também de recarga. E é cliente da Claro também. Ele sabe tudo de 5G, que já é realidade aqui em Juiz de Fora. Vou conversar um pouquinho com ele. Como é que você tá, Eduardo? Joia. Fala para mim, quanto tempo que você é cliente Claro? Tem mais ou menos uns 2 anos que eu fiz a portabilidade. E aí você sentiu diferença depois que você passou para Claro? Sim, nossa, a Claro é outro patamar, né? Qualidade muito boa de sinal aqui na nossa região. Em vista das outras operadoras, é nota 10. E esse 5G, quando foi implementado o 5G, foi nítida a diferença? Foi. Na hora eu já senti a diferença, a rapidez da internet. Ô Eduardo, vamos mostrar pro pessoal lá de casa como é que tá essa velocidade da Claro aqui? Com certeza. Eduardo, tá voando essa internet aí, você recomenda pros seus amigos? Sim, para meus amigos, familiares, para todos eu recomendo a Claro. Ó, porque além da qualidade de conexão, também tem as melhores ofertas. Claro, você merece o novo. Merece ou não merece, Eduardo? Merece, com certeza. Recadinho da Claro pra você. É bacana, estava voando, né?
5G+. Olha, família de Sebastião Felipe Ladeira, assassinado na saída de casa noturna no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, cobra agora a prisão dos 2 últimos suspeitos a se apresentarem à polícia. Os 2 prestaram depoimento nesta semana e foram liberados. Os outros 8 suspeitos estão presos mediante mandado. Vamos acompanhar como é que está o andamento dessa história. Mais uma manhã em que a família de Sebastião Felipe Ladeira vem à porta da delegacia para manifestar. Eles não querem que o crime tão violento fique impune. Hoje, a cobrança é pela prisão dos 2 últimos suspeitos a se apresentarem à Polícia Civil. Nessa terça-feira, o 10º suspeito de envolvimento na morte do rapaz foi ouvido pela delegada e depois foi liberado. Os outros 8 suspeitos estão presos mediante mandado. Segundo a delegada Camila Miller, os 2 foram os últimos identificados e, por isso, não há mandados de prisão contra eles. A gente está aqui que a gente quer saber, né, tanto da delegada quanto da juíza, qual é o motivo por que os 2 últimos envolvidos foram liberados. Porque nas imagens está clara que o Lucas Toledo chutou, tentou colocar o corpo dele no porta-mala, ele deu início a todas as agressões, né? Ele gritou, tá? A voz dele, tá o áudio das imagens, gritando, vou te jogar na BR, né? E a gente queria saber o motivo, por que disso, né? Ele teve alguns indícios que ele gritou, não corre, é polícia, né? Ele se identificou como policial nas horas das agressões. As imagens são claras, gente. Ele foi o que mais agrediu covardemente, tentou pôr no porta-mala, gritou, vou te jogar na BR, né? E veio para a delegacia, simplesmente saiu pela porta da frente. Que justiça é essa? Doutora Joyce, juíza, por favor, nos ajudem. A gente quer saber da delegada, da juíza, qual é o motivo deles ter saído caminhando pela porta da frente, né? Eu acho que poucos crimes têm tantas provas, né, como tem esse, imagens, né, deles sendo perseguidos e o motivo disso aí. E o outro envolvido, o Iago, fala claramente que correu para tentar ajudá-lo, né? É assim uma coisa difícil de acreditar. Eu estou sem acreditar que eles saíram caminhando pela porta da frente. Sebastião Felipe Ladeira se envolveu em uma briga dentro de uma casa noturna no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, no dia 23 de março. O início da confusão foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Os envolvidos seguiram para o lado de fora da boate. Na saída, Felipe é perseguido por 500 metros, linchado e deixado morto. O inquérito tem menos de 15 dias para ser encerrado. A família está pedindo a prisão desses 2 suspeitos, né? Eu queria chamar o Elias, nosso colega, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, falar um pouquinho mais sobre esse caso. Elias, bom dia para você, uma boa quinta-feira. Fala para a gente aqui, né? Bom dia, Marcelo. O que está acontecendo? Bom dia a todos. Agora sim estou te escutando, estou te vendo também. Vamos lá. Olha, Marcelo, esse caso do Felipe chamou muita atenção, não somente em Juiz de Fora, como em toda a região. Nós estamos acompanhando desde o início esse caso e olha, a cada dia que se passa uma nova informação é encontrada, a delegada Camila Miller e a Delegacia de Homicídios está aí exatamente tomando todas as precauções, né, para que o caso realmente seja esclarecido, mas claro, passando por todos os processos para que não haja também aí algum tipo de irregularidade, né, ou algum tipo de equívoco durante a constatação desses fatos. E uma questão importante é que a família mobilizou não apenas aqueles que estão ali diante do processo, mas também mobilizou todos aqueles que estão na cidade. A gente viu, por exemplo, no último final de semana, os familiares fazendo manifestações com faixas no centro de Juiz de Fora, pedindo por justiça, já se mobilizaram em frente ao Fórum de Juiz de Fora. A Polícia Civil, claro, como eu disse, está dando uma atenção. A Justiça também está de olho nesse caso. Algumas pessoas já tiveram a prisão preventiva decretada, mas ainda assim é preciso esclarecer bastante coisa sobre o que pode ter acontecido naquele dia, naquela noite. Uma questão, por exemplo, Marcelo, que ainda está muito em aberto é o que pode ter causado tudo isso. Não é verdade? Nós sabemos que tem pessoas presas, sabemos que aí houve uma briga, uma confusão no bairro Aeroporto, em uma casa de shows, mas ainda não sabemos o porquê que essa confusão começou. Será que foi realmente só por um esbarrão? O que causou toda essa revolta por um esbarrão dentro de uma casa de show? Esse homem, né, que é o Felipe, foi perseguido. Vocês estão acompanhando comigo agora nas imagens? Ele foi perseguido justamente nessa área onde ele foi perseguido, fica próximo ali ao estádio municipal, para quem não é de Juiz de Fora.
é no bairro Aeroporto, mas logo à frente tem o estádio municipal. Ele desceu correndo por essa região e eu e o nosso cinegrafista Anderson Matheus estivemos onde foi o local final, onde eles conseguiram agredi-lo, fica numa rua isolada, próximo ali, exatamente aí, nesse local onde eles estão com o carro, numa rua isolada que fica atrás do estádio municipal de Juiz de Fora. O que aconteceu? Áudios mostram ele pedindo desculpas várias vezes, nós chegamos a ouvir esses áudios, inclusive as pessoas ficam muito questionando, né? Mas espera aí, como é que filmaram, mas não fizeram nada? Porque ninguém tentou ajudá-lo. Aí uma questão muito importante, as pessoas que gravaram essa cena, elas não estavam próximas do caso, elas estavam afastadas, estavam acionando a polícia e enquanto chamavam a polícia, estavam gravando todo este absurdo, porque nesta rua há algumas casas, mas não foi dali que saíram essas imagens. Mas olha, Marcelo, eu queria só reforçar uma coisa, há muitos casos que nós estamos vendo de espancamentos em Juiz de Fora. Ontem mesmo nós mostramos um outro caso que aconteceu no bairro Milho Branco após uma cavalgada. É necessário a gente questionar, para você que me acompanha, para você que me assiste, para você que está assistindo agora o Alterosa Alerta, até aonde o ser humano tem chegado para poder tentar fazer justiça com as próprias mãos. Não é necessário agir dessa maneira. Há polícia para poder resolver essas questões, há a necessidade também sempre das pessoas saberem que há um processo legal de investigação, de apuração, porque no final quem fica sofrendo são essas famílias, se mobilizando, tentando buscar por ajuda. E olha, gente, uma família que nem sofreu ainda a dor da perda, é uma família que tem passado por várias situações. A família do Felipe, inclusive, manifestou contrário ao vazamento de um laudo que mostra aí exatamente, inclusive, o corpo da vítima durante o exame de perícia. Ou seja, o desespero, a forma como a família tem tentado lidar com isso é um grito por socorro e a TV Alterosa vai continuar acompanhando toda essa situação. Marcelo, eu volto com você. É isso aí, obrigado, Elias. E lembrando aí que as imagens, né, que a gente viu aí, né, Elias? Essas imagens, se não fossem essas imagens, estaria mais demorado ainda a coisa, né? E é necessário esse prazo de 15 dias para se analisar tudo direitinho, tem um rito, tem toda uma validade, todo um processo caso a caso para não fazer nada errado, para não sair nada errado. E, como você disse, a família também, no meio dessa dor toda, ainda tem que ficar remoendo isso, né? Sim, e Marcelo, uma coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte, há muitas questões ali a serem investigadas, não é? Há o caso do homicídio do Felipe, sim, porque de fato ele foi brutalmente assassinado nesse caso, mas pode ser que ele tenha sido morto por uma outra questão que a perícia pode identificar. Pode ser que foi na hora que o carro passou por cima dele, então os outros podem responder ainda por tentativa de homicídio, por agressão, por perseguição, por omissão de socorro, afinal de contas, todos eles foram embora, mas são vários crimes, então a polícia precisa analisar fato a fato, caso a caso, entender o que pode ter acontecido. Nós não sabemos o porquê, né, que essas outras pessoas foram liberadas, mas pode ser que seja por omissão de socorro, por uma outra questão, que claro, a Polícia Civil vai explicar, vai trazer para a gente depois todos os detalhes, e já estão encaminhando para o final da conclusão desse inquérito. Justamente depois da conclusão desse inquérito é que haverá aí a necessidade ou não de ser encaminhado para a Justiça. E é a partir daí que todo um outro processo se inicia e a família ainda terá aí muita coisa pela frente para tentar realmente resolver toda essa situação. Muito bem, obrigado, Elias. Vamos acompanhar e vamos trazer as informações sempre aqui no Alterosa Alerta. Muito obrigado, bom dia para você, viu? Bem, você está conosco aqui às 7 horas com notícias, são 11 horas e 25 minutos agora. Uma árvore de porte médio caiu na tarde desta quarta-feira na rua Coronel de Assis Sobrinho, em São João del Rei. De acordo com o relato das testemunhas, um caminhão teria esbarrado na árvore, resultando assim na queda. Os bombeiros foram acionados para o serviço de corte e em seguida liberada aí foi a via, né? A Prefeitura de Cabo Frio, você que gosta de ir para Cabo Frio, vai pegar uma praia, Juiz Forano adora Cabo Frio, né? Então, a Prefeitura, esse que é um dos principais destinos do Juiz Forano, então a Prefeitura tomou uma decisão que vem trazendo polêmica e preocupação no setor de turismo da cidade. Ônibus, micro-ônibus, vans de turismo que não possuem placas da cidade vão pagar um aumento significativo para entrarem lá. O documento de arrecadação municipal, que antes cobrava R$ 286,71 por ônibus, agora exige um pagamento de R$ 2.500, um aumento de mais de 770%. O valor para micro-ônibus subiu para R$ 1.250 e para vans e veículos similares
passou para 625. A taxa autoriza a permanência do veículo na cidade por até 24 horas. Caso esse período seja ultrapassado, será cobrado um adicional de 5% por diária excedente. Isso significa que um ônibus, por exemplo, teria um acréscimo de R$ 125 por dia extra. Além do reajuste, novas restrições foram estabelecidas. Ônibus e vans de turismo não poderão transportar mantimentos, utensílios de cozinha, eletrodomésticos ou então itens inflamáveis, tá bom? Vamos saber um pouquinho aí então sobre isso aí, o prefeito vai falar. Olha, pensar em turismo na cidade mais bonita do mundo, que é Cabo Frio, é pensar no turismo da região mais bonita do mundo, que é a região dos lagos. Hoje, com tranquilidade, a gente mostra a carta de intenção de todos os municípios que compõem essa região belíssima, assinado por todos os secretários, de maneira que eles visam padronizar as taxas dos ônibus de turismo que vêm para a nossa região, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro e Armação dos Búzios. Claro que a gente vai dialogar com todos os prefeitos. Turismo forte é um turismo regional. A gente não quer tratar só de Cabo Frio, quer tratar de toda a região. E todas as cidades entendem que o turismo forte passa por essa região lindíssima. Então, a gente vai manter a taxa dos ônibus, como a gente falou, e obviamente a gente está dialogando com os demais municípios que têm a intenção de padronizar a taxa. Mas dói no bolso, hein? R$ 2.500 para o ônibus, imagina só, né? Por falar nisso, a gente está perguntando hoje e a gente quer a sua interação, né? Você participe com a gente aqui. A pergunta do dia: você procura saber de condições do veículo antes de viajar? Vai para a praia, vai para Cabo Frio, né? Vai passear, vai com uma van, vai com ônibus. Você procura saber da empresa? Opa, documentação do ônibus, do motorista, como é que está a situação do pneu? Você procura saber, se preocupa com isso e procura se informar ou não? Participe com a gente. 32 999 38 5900 e também no nosso YouTube você segue, você participa, TV Alterosa Zona da Mata, tá bom? A gente volta em instantes no Alterosa Alerta. Bom dia. Limpa Estoque Lojas Edmil. A ordem é não sobrar nada. Lavadora automática 13 quilos com R$300 de desconto. Guarda-roupas casal com espelho 6 portas com R$300 de desconto. Colchão box casal só R$ 79,90 mensais. Ferro de passar a vapor com spray só R$ 99,00 à vista. Agora é hora de realizar o seu sonho. Limpa Estoque Lojas Edmil. Compre no site lojasedmil.com.br, na loja ou no Zap. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Somos o maior portal de notícias de Minas Gerais e um dos mais acessados do Brasil. Em nosso novo site, você encontra a maior cobertura política e local, reforçando o nosso comprometimento com a informação e com você. Estado de Minas. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. Alterosa Alerta. Oferecimento. Grupo Bahamas. Compromisso com você.
Muito bem, estamos de volta aqui no Alterosa Alerta. Daqui a pouco tem a Cris Rubner por aqui com o Jornal do Meio-Dia. Você vai acompanhar tudo com a gente. Às 7 horas com notícias, são 11 horas e 31 minutos nesta manhã de quinta-feira, hoje que é dia 3 de abril de 2025. Olha, mais um acidente com ônibus coletivo urbano foi registrado em Juiz de Fora. Hoje, pela manhã, o motociclista bateu em um ônibus urbano na Avenida Brasil, bem em frente à rodoviária. O motociclista foi socorrido e levado para a HPS. Segundo a Polícia Militar, ele sofreu ferimentos leves. Ninguém no ônibus se feriu. A Polícia Civil informou que não recebeu o caso no plantão e que, em casos de acidentes com vítimas leves, não há perícia dos veículos. É possível observar vários acidentes envolvendo ônibus urbanos nos últimos meses aqui em Juiz de Fora, né? Esse fato preocupa muito a população com a segurança no transporte público. É claro, normal. Vamos acompanhar uma matéria sobre isso. Lúcia tem vários hematomas pelo corpo provenientes do acidente sofrido em março, ao chegar em casa no bairro Granjas Betânia. E na hora que ele desceu o morro, que eu fui dar o sinal já no portão da minha casa, só vi aquele susto da batida dele entrando na parede da igreja e foi arremessado da porta de trás no meio do ônibus, batendo nos ferros tudo, no banco. Estou cheio de hematoma por isso. E quando eu levantei, a minha perna sangrando muito, que eu olhei para o lado do motorista, fiquei mais assustada ainda, porque ele ficou uns segundos parado ali sem movimentar. Eu pensei, desmaiou o motorista, mas graças a Deus ele não tinha desmaiado. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento do acidente, quando o ônibus da linha 108 bate no muro da igreja. Lúcia ficou traumatizada. Na hora da batida eu fiquei muito assustada. Fiquei com medo mesmo de acontecer, ter tido alguém ter morrido, né? E na hora que o pessoal foi entrar também no ônibus, eles ficaram com medo do ônibus virar também. Aí me deram mais susto ainda, que a moça do SAMU falou, vocês têm certeza que esse ônibus não tomba? E a gente estava dentro do ônibus. A gente não podia descer, não estava em condição de descer, né? Fiquei muito assustada, estou assustada até hoje. Todo barulho que faz, a gente vem aqui fora ver o que está acontecendo. O jornalismo da TV Alterosa pediu dados de acidentes exclusivamente do transporte coletivo municipal para a Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura de Juiz de Fora, Secretaria de Justiça e Segurança Pública e Consórcio VJF. Mas nenhum órgão apresentou números. O painel de trânsito da Sejusp indica que nos 2 primeiros meses deste ano houve um aumento de 31% nos acidentes envolvendo ônibus em área urbana em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados não levam em consideração apenas os veículos do transporte coletivo público municipal. A Polícia Civil registrou 98 acidentes apenas em fevereiro deste ano, o que equivale a mais de 3 acidentes por dia. Na contagem, também não está estipulada apenas ônibus do consórcio municipal. A maior incidência dos acidentes são nas maiores avenidas de Juiz de Fora, como na Barão do Rio Branco, Avenida JK e Avenida Brasil. O delegado de trânsito de Juiz de Fora reforça a importância do registro da ocorrência. Juiz de Fora, ela é dividida em 7 unidades da Polícia Civil. Essa unidade é que vai apurar as responsabilidades criminais dos envolvidos no acidente e muitas vezes ela vai precisar da representação dessa vítima que foi vítima de uma lesão e foi vítima de uma lesão e do dano no veículo dela. O delegado fica dependente dessa vinda dessa pessoa na unidade para que ela represente e que esse procedimento tenha início. Um processo pode ser aberto na área civil, criminal ou administrativa, a depender de como foi o acidente. O mesmo fato ele pode dar origem a 3 tipos de responsabilidade, administrativa, civil ou criminal. O importante é reunir provas sobre o fato, né? Um boletim de ocorrência, se teve vítima, se não teve, mesmo assim é muito importante. A pessoa tirar foto, ter testemunhas, tudo para fazer um acervo probatório, um conjunto probatório de todo aquele dano sofrido. Solange também ainda tem marcas de um acidente sofrido em agosto do ano passado. Ela era uma das 50 passageiras que estava no transporte coletivo que bateu no muro de um clube na Avenida Brasil. Desde o acidente, a minha vida mudou bastante, entendeu?
porque eu estava trabalhando, graças a Deus, usando de pós-saúde, e eu ia até entrar em férias na outra semana seguinte do acidente, e de repente veio o acidente, eu tive que afastar do serviço, que passei por cirurgia, né? Estou com 2 placas e 12 parafusos no braço, e eu voltei a trabalhar, porque o INSS me negou o pedido em fevereiro. Aí não deu certo, porque eu estava esforçando muito o braço, aí eu tive que voltar, me afastar, e no momento agora eu estou afastada, esperando o INSS me dar a aprovação, né? Dependendo da constatação desses acidentes, é possível que a prefeitura, que a titular do serviço público de transporte municipal, verifique que o ônibus, que a empresa, não está correspondendo ao contrato administrativo que foi feito, e através de um processo administrativo com ampla defesa, contraditório, cancele ou dê uma outra punição a essa empresa. Uma vez constatados os danos, pode ser de ordem material, algo que ela tenha quebrado, um carro tenha se danificado, um medicamento, despesas médicas, isso pode ser ressarcido, deve ser ressarcido pelo causador do dano. Em nota, o consórcio Via JF reforça o compromisso com a segurança no transporte público e diz que todos os acidentes são tratados com seriedade. A Prefeitura de Juiz de Fora diz que a frota tem idade média de 3 anos, a menor da história, e que em 2025 já foram realizadas mais de 600 mil viagens, um índice de um acidente por 3.508 viagens. Disse também que quando a falha é comprovada, a empresa é punida, conforme o contrato. Lúcia está há dias sem trabalhar e Solange tenta encostar definitivamente pelo INSS. Não consegui sair de casa mais, até agora eu não saí. Mais de uma vez, eu mesmo tive que descer do ônibus para o motorista ver se o ônibus pegaria, e o ônibus não pegava. Eu até falei com ele, esses dias mesmo que ele desceu, eu falei, o livramento foi para você, que poderia ter acontecido com ele, porque o ônibus não pegou, é que não aconteceu esse acidente feio. E outras vezes também o ônibus muito com cheiro de queimado, tivemos que descer também. Várias vezes tem acontecido isso. Como eu trabalho de serviços gerais, aí eu tenho que torcer bastante pano. Então, torcer para mim é uma coisa muito difícil, o pano. E varrer, entendeu? Se eu varro assim um pouco mais tempo, aí já começa a sentir dor. Antigamente, graças a Deus, eu trabalhava o dia todo, semana inteira, não sentia nada. Então, agora está sendo muito difícil. Olha que coisa, né? Ficam com sequelas e medo, né? De andar de ônibus, se acontecer alguma coisa. Sem contar, você vê a imagem aí, olha só. Podia ter alguém na calçada, ali, atingir alguém, né? Vê que ela mesmo citou, ela falou que estava lá atrás, o ônibus foi parar lá na frente, né? Com essa batida, com esse impacto. Aquele outro acidente da Avenida Brasil também, que a gente acompanhou, que a gente viu no ano passado, em agosto do ano passado. Aquele acidente também... Esse aí, ó, que você está acompanhando, que susto. Se está alguém passando ali na calçada, né, igual a pessoa que faz caminhada, falamos hoje, fazendo caminhada ali, é um local que o pessoal passa muito, né, ali naquela região. Você imagina só o que poderia ter acontecido, o pior poderia ter acontecido, né? Então, aumentou o número de acidentes com ônibus urbanos em Juiz de Fora e preocupa todo mundo. A pessoa fica com medo. O usuário, o passageiro, ele fica com medo. Bem, 2 adolescentes foram encontrados feridos antes do procedimento de visita no Centro Socioeducativo em Juiz de Fora. Os detalhes com Elias Arruda. Vamos lá. Marcelo, olha só, exatamente. Esse fato aconteceu ontem e, de acordo com o registro da ocorrência, um dos agentes chegou para poder verificar ali, fazer aquele procedimento de revista antes das visitas começarem. Foi neste momento que eles perceberam alguns ferimentos em um desses adolescentes. Ele tinha ferimentos na barriga, nos braços e também nas costelas. Conversando ali com todos os envolvidos, tentando entender exatamente o que podia ter acontecido, o adolescente falou que esses ferimentos tinham acontecido porque ele estava brincando de lutinha com outro interno. Quando os agentes também foram até este outro interno, identificaram também ferimentos no braço dele.
A partir desse momento, os dois foram levados para a UPA da Zona Norte de Juiz de Fora para fazer ali todo o procedimento médico e em seguida encaminhados para a polícia, justamente para ter aí um boletim de ocorrências, para tentar entender o que pode de fato ter acontecido. Se foi uma briga ou se foi de fato uma brincadeira. Nós pedimos respostas também para a Sejusp, ainda não fomos respondidos, mas aguardamos ainda aí para tentar identificar e entender o que pode ter acontecido diante dessa situação. Marcelo. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, viu? Às 7 horas, com a notícia, agora faltando 19 minutos para o meio-dia. A gente vai chegando ao finalzinho do nosso Alterosa Alerta. Eu já vou chamá-la aqui, a Cris Rubner, que já vai falar comigo aqui, né, que já vai apresentar o Jornal do Meio-Dia. E sempre agradecendo você que participou, que interagiu, que está sempre acompanhando no YouTube, TV Alterosa Zona da Mata e também no nosso WhatsApp 999385900. Vamos então falar com a Cris Rubner, é um prazer falar com ela todas as manhãs. Oi, Cris, bom dia, como é que vai? Bom dia, Marcelo Pacífico, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a gente já está com o pezinho no fim de semana, hein, Marcelo? A semana passou voando, quinta-feira já. Essa voou, pelo menos para mim, está voando mesmo, realmente passando muito rápido, Cris. Mas isso é bom também, a gente fica mais animado, né? Vai fazendo tudo mais rápido, não é mesmo? Sim, com certeza. Olha, muito obrigada aí também por essa troca tão significativa para a gente. A gente vai seguindo daqui, levando muita informação e muito conteúdo aí para o nosso telespectador e para o nosso internauta também, né, Marcelo? Ô, Cris, eu perguntei hoje aqui se as pessoas têm mania de verificar o transporte, quando vai fretar um ônibus, uma van, vai para a praia, vai passear com a família, uma excursão, tem mania de ligar, perguntar, olha, como é que está a documentação do ônibus, a carteira de motorista aí do motorista, como é que está? Você faz isso? Você já fez isso ou não? Faço sempre, porque ninguém quer passar aperto no meio da viagem, né? Quando a gente se planeja, todo mundo se programa para fazer aquela viagem em família ou com os amigos, ainda mais nesse mês que a gente tem aí 2 feriados significativos no mês de abril, né? É um feriadão então, aí. Todo mundo se programa para fazer aquela viagem, aquele descanso, curtir com tranquilidade. E aí encara um problema desse por falta de 5 minutinhos que você não tirou do seu tempo para averiguar, avaliar se está tudo ok com a documentação. Não dá, né? Dá uma olhadinha no pneu, né? Se não está careca, se está tudo certinho, se a empresa é idônea, aquela coisa toda, né? Isso é muito importante, porque é a sua vida, a vida da sua família, dos seus familiares ali, né? Exatamente. Levar naquele seu mecânico de confiança ali para fazer a manutenção do veículo, para ter uma viagem tranquila e poder curtir, porque todo mundo merece, né, Marcelo? É isso aí. Cris, então, um bom programa para você, uma boa quinta-feira, amanhã sextou, né? Amanhã sextou e a gente se encontra aqui, a gente troca de horário de novo, tá bom? Um abraço para você, Marcelo. bom programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para você que está com a gente. Quinta-feira, 3 de abril de 2025. O Jornal do Meio-Dia já está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Já convido você a interagir com a gente pelo nosso canal no YouTube, lá no chat. Lembrando de deixar também o nome da sua cidade, que a gente quer a participação de toda a região aqui, tá bom? E olha só, gente, a Prefeitura de Juiz de Fora, ela fez uma homenagem a 4 vereadores que foram caçados durante o período da ditadura militar. Nós conversamos com familiares das vítimas e a gente vai mostrar que no mesmo dia em que a homenagem foi feita, a Câmara Municipal realizou uma moção favorável aos que estão presos pelo ato do dia 8 de janeiro. O monumento em honra aos vereadores que foram caçados pela ditadura militar em Juiz de Fora foi inaugurado pela Prefeitura. O mural artístico traz informações sobre o período e os parlamentares. Peralva de Miranda Delgado, Nery de Mendonça, Francisco Afonso Pinheiro e Jair Ren eram do Partido Trabalhista Brasileiro. Ivone era filha de Nery Mendonça e conta como foi a vida naquele período. Nasceu em Guidoval, veio para Juiz de Fora, criou família aqui. Nós somos 7 irmãos e em 62 ele foi eleito democraticamente. Foi cassado em 64 e essa homenagem, mais do que especial, né? Eu acho que é uma lembrança que a gente nunca pode esquecer que a gente tem que viver numa democracia. Ela afirma que o pai nunca mais foi o mesmo após a prisão e que a família paralisou. O irmão dela passou em um concurso, mas não pôde assumir, pois era filho de um ex-preso político. Exatamente porque ele era filho de preso político, infelizmente. E aí, ou seja, a vida poderia ter sido bem diferente. Muito diferente. Inclusive, a minha mãe, com 6 filhos praticamente, teve que ter a ajuda da minha avó, da minha bisavó, para poder, nesse momento que ele ficou preso,
poder ter alguém para ter uma base. O avô da Adriana também é um dos homenageados. Jair Reim faleceu em 2009, aos 85 anos. Ele ficou 2 anos, né, no mandado. E aí, quando ele estava em viagem a trabalho, que foi quando deu o golpe e eles foram caçados. Foram os 3 primeiros caçados no dia 31 e ele estava em viagem. Ficou sabendo da notícia, retornou a Juiz de Fora, se escondeu no cemitério por 4 dias e lá ele foi encontrado. Foi quando ele foi preso também. E aí ele ficou aqui em Juiz de Fora preso, depois foi para BH, depois foi para Lagoa Santa e retornou a Juiz de Fora. E mesmo diante de todos os fatos, com vereadores tendo sido caçados e presos aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora durante a ditadura militar, a Câmara aprovou no dia 31 de março uma moção de apoio aos envolvidos nos atos antidemocráticos, que aconteceram no dia 8 de janeiro, em Brasília. Os vereadores que votaram a favor foram Fiotti, João Wagner Antoniol, Julinho Rosignoli, Cátia Franco, Marlon Siqueira, Negro Bússola, Pastor André Luiz, Pastor André Mariano, Roberta Lopes, Sargento Melo Casal, Tiago Bonecão e Vitinho. Votaram contra Dr. Antônio Aguiar, Cida Oliveira, Juraci Schaefer, Laís Perru, Letícia Delgado e o Dr. Marcelo Condé. Cido Reis, João do Joaninho, Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal, Maurício Delgado não estiveram presentes. Para os familiares dos antigos vereadores, a moção é um desrespeito diante do que os seus familiares passaram. Uma tristeza, um retrocesso da nossa democracia em relação à Prefeitura de Juiz de Fora, aos vereadores de Juiz de Fora, aos vereadores de Juiz de Fora. Porque nós, como família, né, que estamos aqui ainda, ver esse retrocesso é realmente revoltante. Eu vejo isso. Assim, não, eu sou totalmente contra a anistia, é realmente um retrocesso. Isso nunca pode acontecer, não tem como, né? E a democracia, onde que está? A gente luta pela democracia, tantas pessoas sofreram por causa disso e ainda sofrem até hoje, as famílias sofrem até hoje, tantas pessoas morreram e agora a anistia. Não tem, é uma coisa que é incabível. Né, gente, da ditadura militar é significativo, apesar de ter sido um período duro, carregado aí de muito sofrimento por parte das pessoas que principalmente viveram nessa época da década de 60, 70, a gente tem que abordar esses assuntos para eles não serem esquecidos jamais e apesar de todo o sofrimento, de todo o desconforto às vezes de relembrar esse fato histórico, isso faz parte da história brasileira e muitas pessoas, muitas famílias vivenciaram essa época, como é o caso do posicionamento aí dessa família que conversou com a nossa equipe de reportagem, né, de uma forma indignada aí, colocando o seu ponto de vista em relação a tudo isso, mas são fatos históricos que a gente tem que levantar, que jamais podem ser esquecidos, apesar de todo o desconforto e também de todo o sofrimento que eles nos faz lembrar. E isso cada vez mais evidencia a importância da democracia, a importância da liberdade de expressão, da participação popular. Então, a gente está fazendo aí essa série, né, de reportagem para mostrar aí quantas histórias são carregadas aí de conteúdo importante que devem ser lembrados e jamais esquecidos, mesmo apesar do sofrimento. Bom, eu quero convidar você a participar com a gente pela internet. A gente está ao vivo, eu falei no início do Jornal do Meio-Dia, estamos com o nosso canal no YouTube, deixa sua mensagem lá no chat, participa com a gente, aproveita para se inscrever também. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, de matéria, manda para o nosso WhatsApp, que é o 999385900. O nosso código de área é o 32. Ainda mais a gente que está fazendo essa série de reportagem sobre a época da ditadura militar. Tenho certeza que muitas pessoas que viveram esse período, às vezes, têm alguma história para compartilhar com a nossa equipe. Então, a gente sempre fala, a sua participação é mais que bem-vinda aqui com a gente. É só enviar a mensagem, tá bom? E olha só, Igor Esteves dos Anjos apresentou uma melhora na saúde após ficar em estado grave, gente, depois de ser agredido. Isso aconteceu no bairro Milho Branco, na zona norte de Juiz de Fora. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Elias Arruda, que vai trazer todas as atualizações sobre esse caso chocante. De novo, né, Elias? Bom dia.
Bom dia para você, Cris. Bom dia a todos. Exatamente. Olha, inclusive, a família do Igor, conversei com eles agora há pouco, disseram que ele teve uma melhora no CTI, ele estava entubado, não estava conversando desde o dia em que tudo aconteceu e ele já voltou a falar. Inclusive, agora a única questão que vai ficar resolvida, Cris, que ainda os médicos estão aguardando, é uma cirurgia no braço dele, que ficou quebrado após toda essa situação. Eu estou agora na linha com a dona Eleni, que é a mãe do Igor. Dona Eleni, uma boa tarde para você. Eu imagino uma tranquilidade e felicidade de já estar conseguindo aí conversar com o filho pela primeira vez após toda essa situação. Oi. Oi, dona Eleni, tudo bem? Conta pra gente como é que foi conversar com o filho pela primeira vez, como é que tá a situação de saúde dele agora? A saúde dele agora? Isso. Ele está bem, está fora do tubo, está assim conversando, mas a gente conversar muita coisa com ele, porque tinha saído do tubo, aí estou esperando ver o que o juiz vai falar primeiro com ele, né? Entendi. E agora a situação do braço só que está preocupando mais a família, não é isso? É, porque quebrou, vai ter que fazer outra cirurgia, né? E foram quantos dias que ele ficou ali entubado, dona Eleni? Conta pra gente. Ah, desde sábado, até 4 dias. 4 dias entubado. E agora a família só espera por justiça e vão continuar acompanhando todo este caso, não é isso? Sim, é. É que a gente espera, né, meu filho? Que alguém faça justiça, né? Sem dúvidas. E ele ficou em estado gravíssimo no hospital, inclusive. Os médicos tinham aí falado para vocês que ele poderia ficar com sequelas. E agora foi só aguardando mesmo o neurologista passar no hospital para poder estar conversando com ele também. Sim. Muito obrigado, dona Eleni, pelas informações, viu? E a dona Eleni estava me contando, gente, que a família não quis falar com o Igor sobre essa situação ainda, porque ele ainda está se recuperando, saiu agora do coma, foram 4 dias de coma, mas olha, Cris, só da mãe já conseguir conversar com o filho, ver o filho se recuperando após ter sido brutalmente agredido, isso já é um sinal de alívio para a família, já é um sinal de alívio também para todos nós, claro, e a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque muitas pessoas divulgaram mentiras na rede social. Disseram que ele tinha apenas 48 horas de vida, disseram que os médicos iriam desligar os aparelhos. Inclusive, dona Eleni, foi uma questão que incomodou a senhora, não foi verdade? Essas mentiras que foram divulgadas aí nas redes sociais. Sim, verdade. Incomodou mesmo, me deixou muito preocupada, porque eu não sabia nem o que ele estava falando. Pois é, gente. Então, fica aí mais uma vez a fala de uma mãe diante de todo esse caso e a gente reforça mais uma vez. Não divulguem fake news, cuidado com aquilo que é compartilhado na internet. Cris, a gente que trabalha com jornalismo diário, a gente lembra que as pessoas que estão do outro lado, nós estamos falando de vítimas de pessoas, não estamos falando de números. Então, é preciso respeitar essas pessoas, mas principalmente também ter acolhida para essas famílias que tanto sofrem em casos como estes, não é verdade? Eu volto com você. Exatamente, Elias. Lembrando que esse caso do Igor levanta e lembra também o último caso registrado no domingo com a morte do jovem Felipe também. A gente está acompanhando, Sebastião Felipe, a gente acompanhou todo o desdobramento, a investigação por parte da delegada Camila Miller, da Polícia Civil. Agora, que bom que o Igor conseguiu sair desse estado grave, está se comunicando com a família. A gente se coloca no lugar também dessa mãe que com certeza está aliviada e acompanhar agora as investigações por parte da Polícia Civil, porque foi mais um caso brutal de violência, de agressão registrado aí na nossa região. Vamos falar de prevenção agora, gente? Olha só, a campanha de vacinação contra a gripe, ela vai começar já na próxima segunda-feira, tá? Dia 7, aqui em Juiz de Fora. A aplicação ela vai ser feita nas unidades básicas de saúde e o público-alvo são crianças de 6 meses até 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, trabalhadores dos Correios, professores, pessoas em situação de rua, além, claro, dos caminhoneiros, profissionais aí da Força de Segurança, pessoas com deficiência e população privada de liberdade. Outras informações também é só acessar o site da Prefeitura pelo pjf.mg.gov.br. Lá você encontra o endereço dessas unidades básicas de saúde. Então, já fica sabendo, a partir de segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe para todo esse público-alvo que a gente acabou de divulgar aqui. E a gente sempre bate nessa tecla da importância da prevenção. Só através da prevenção que a gente consegue controlar essas doenças, as epidemias e o mais legal de tudo, que todas essas vacinas sempre foram oferecidas de graça pelo Sistema Único de Saúde. Então,
Já aproveita que a campanha vai começar na segunda-feira e vá se imunizar. E olha só, o uso da inteligência artificial para criar ilustrações inspiradas em desenhos japoneses tomou conta das redes sociais. Artistas consideram que o gerador de imagens está ferindo direitos autorais. Papel, lápis, borracha e criatividade. Em 10 minutos, o desenho ficou pronto. Com a inteligência artificial, a figura é criada em instantes. A rapidez e os traços perfeitos ganharam as redes sociais. Famosos também entraram no universo das caricaturas. Muita gente está curtindo se ver fazendo parte de uma história em quadrinhos. Mas a inteligência artificial não tem algo que os desenhistas profissionais acham essencial: estilo próprio. Pode passar despercebido num primeiro momento, mas segundo os artistas, ao fazer uma caricatura, eles transmitem algum tipo de sentimento próprio e o desenho ganha vida, o que a tecnologia ainda não consegue fazer. Ela é uma cópia do que nós criamos do zero e ela está só replicando algo que a gente passou décadas desenvolvendo. O uso dessa ferramenta está dando o que falar. Para gerar os personagens, a OpenAI, empresa de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, vem usando o estilo de um estúdio japonês, conhecido por produzir animações de sucesso, como A Viagem de Chihiro. Mas em 2016, o fundador do estúdio havia dito que nunca desejaria incorporar a IA ao trabalho dele. O New York Times também entrou na discussão sobre direitos autorais e está processando a OpenAI, que teria usado publicações do jornal para treinar a inteligência artificial. Aqui no Brasil, o Senado aprovou um projeto de lei que cria regras para o uso, mas o texto ainda precisa ser analisado na Câmara. A pergunta que fica é: até que ponto a ferramenta ultrapassa o limite da legalidade? Ferir o direito autoral é toda vez que você vai ferir uma criação artística de uma outra pessoa sem autorização dessa pessoa. É responsabilidade da própria inteligência artificial, da empresa que cuida disso, tomar medidas necessárias para combater esses atos. A OpenAI disse que evita o estilo de artistas individuais, mas que permite reproduções inspiradas em estúdios. Ainda assim, a tecnologia anunciou um limite de 3 imagens por dia na versão gratuita do ChatGPT. A gente põe o nosso coração, o nosso carinho, a nossa alma ali naquela arte. Na inteligência artificial, aquilo não é mostrado, né? Ele é realmente mecânico. Nós temos que usar a nossa criatividade para diferenciar e poder se manter artisticamente. Pois é, a questão central é que a inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosa que precisa ser regulamentada e não ferindo os direitos autorais e o reconhecimento de todos esses artistas também. Agora, um minutinho da sua atenção, gente. Vamos falar de saúde. Você sabia que a Associação de Diabéticos de Juiz de Fora oferece um atendimento completo para quem convive com o diabetes e também para toda a sua família? Confira. Hoje eu estou aqui na Associação de Diabéticos de Juiz de Fora, que oferece atendimento de qualidade para toda a sua família. A Associação de Diabéticos realiza atendimento especializado para pessoas com diabetes. Doutora Célia é endocrinologista com experiência e especialização no tratamento, diagnóstico e acompanhamento de pacientes com diabetes. Temos nutricionista, psicóloga, cardiologista, dermatologista, oftalmologista, endocrinologista, ortopedista e também endocrinopediatra. Doutora Célia, como que as pessoas que estão em casa nos assistindo podem agendar sua consulta e iniciar o tratamento? Pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo endereço que está embaixo na tela, se quiserem nos fazer uma visita. Será um prazer recebê-los. Associação de Diabéticos, sempre priorizando a qualificação dos profissionais e a excelência na prestação de cuidados.
Isso mesmo, gente. Saúde é prioridade. Agende a sua consulta agora mesmo pelo telefone 3215-2525. Ou, se você preferir, pode fazer uma visita aí na rua Antônio José Martins, número 130, no centro. A Associação de Diabéticos de Juiz de Fora está de portas abertas para receber você. A gente vai dar uma paradinha agora, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Massa simulador Sapori 500 gramas, R$1,99. Vai acabar rápido. Leite em pó também integral 380 gramas, R$15,99. Manteiga Crystal Mate 500 gramas, R$16,99. Tá muito barato. Bacalhau Site Oceane quilo, R$57,90. Contra filé Pai quilo, R$37,90. Vem economizar. Skol por malte latão, R$2,99. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Para sua empresa crescer, tudo precisa estar no lugar, inclusive a saúde e a segurança da sua equipe. A Meditrato cuida do seu time, com exames especializados, avaliação médica e profissionais qualificados em segurança do trabalho. Equipe saudável, empresa em movimento. A saúde dos seus colaboradores é a saúde do seu negócio. Meditrato, cuidamos da saúde e segurança de quem move a sua empresa. Você já me conhece aqui da telinha e agora você vai me ver também na sua telona. Acompanhe as principais notícias do seu cotidiano com a credibilidade e seriedade que você já conhece. Eu, Ricardo Ribeiro, te espero de segunda a sexta às 6:50 da noite em uma nova edição do Jornal da Alterosa. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. É carro zero que você quer? Então prepare sua garagem. No próximo JF da Sorte, você pode ser proprietário desse lindo Fiat Argo 0 km. No primeiro sorteio, 4 mil. No segundo, 5 mil. No terceiro, 6 mil. No quarto prêmio, tem um lindo Fiat Argo para você chamar de seu. Ainda tem 10 giros da sorte de R$1.000 cada. JF da Sorte. Quer ganhar? Compre já. Ao adquirir seu JF da Sorte, você ajuda a Fundação Ricardo Moisés Júnior. Com vocês, o Apareça na TV. Pode ir, pessoal! Quer descobrir como funciona o universo mágico da televisão? Venha com a sua escola conhecer a TV Alterosa. É só enviar um e-mail para alterosajuizdefora@alterosa.com.br. Agende a sua visita e... Realização TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Meditrato. Cuidando da saúde e segurança de quem move a sua empresa. Soluções, publicidade, brindes, uniformes e propaganda. Faça o seu orçamento. Já estou de volta com o Jornal do Meio-Dia para você. E olha só, gente, o Ministério Público multou a empresa Vivo após pedir o CPF de um consumidor no ato do pagamento de uma compra. A empresa ela também se negou a assinar um termo de conduta pelo PROCON diante dessa situação. A gente vai entender melhor como é que ocasionou o desdobramento com o repórter Elias Arruda, que vai conversar ao vivo com a gente. Elias, muitas empresas pedem o CPF na hora do consumidor fazer determinada compra e dessa vez não foi muito diferente, né? É isso mesmo, Cris. É um assunto muito importante para você que nos acompanha. Eu mesmo já fui abordado por empresas que querem fazer algum cadastro, algum tipo de venda e acabam pedindo o número do CPF neste momento. Mas, de acordo com o Ministério Público, essa situação ela fere a Lei de Proteção de Dados. Porque para fazer ficha, aberturas de documentos, seja lá uma compra, por exemplo, e precise desse documento, isso tem que ser ali escrito, por escrito, Cris, e também muito explicado para o consumidor qual é o seu objetivo. Mas muitas empresas acabam pedindo o número do CPF para poder depois oferecer promoções, para poder entender qual é a forma que o consumidor tem de utilizar aí o serviço que foi dado a ele. Então, isso gera todo esse tipo de transtorno para o consumidor e o Ministério Público está de olho. Neste caso, a empresa Vivo, pelo que o Ministério Público nos afirmou, não quis assinar esses termos de conduta. Exatamente por conta disso, ela chegou a ser multada em aproximadamente R$6.000.
Cris Rubner. E olha, a situação não é só essa não, viu? Vale a pena lembrar, eu vou até ler para vocês aqui, que toda essa situação, quando ela acontece, ela compromete a privacidade e segurança dos usuários. A lei de proteção de dados não existe à toa, Cris. Hoje em dia os nossos dados estão circulando aí em diferentes plataformas, há muitos vazamentos de dados. Isso é para trazer mais segurança para o cliente. Imagina só, o seu dado foi vazado, Cris Rubner, e a partir dali alguém pode fazer uma compra, pode querer aí simular ser você por telefone. O que não pode acontecer é exatamente isso. O seu dado ficar à mercê de terceiros e bandidos também fazerem a utilização e até mesmo, Cris, eu não digo que é o caso que aconteceu agora, mas até mesmo outras empresas agirem de má fé e prejudicar o consumidor. Olha, Elias, eu vou me colocar nessa situação e complementar também essa informação. Nós somos jornalistas, mas também somos consumidores. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo essa reportagem também, como os nossos colegas, já se identificaram quando foram fazer determinada compra, independente do estabelecimento comercial, a pessoa solicitar o seu CPF e a pessoa digitar o CPF para assim começar aquele processo de levar o produto para casa e de efetivar a compra. As pessoas não são obrigadas a digitar esse CPF, então, né? Eu acho que fica claro isso também, né? É bom a gente reforçar isso mesmo, Cris. As pessoas elas não são obrigadas a fazerem isso e hoje tudo se pede o CPF. Mas olha, pensem comigo. Agora, Cris, com aquela nova carteira de identidade, o número do RG já não vai existir mais, já não vai ser necessário. Ou seja, só o CPF vai ser o número ali que identifica a pessoa. Então, se o seu CPF estiver aí circulando, se você passar seu CPF para qualquer pessoa, se você passar seu CPF para qualquer cadastro, inclusive pelo celular, Cris, muitas pessoas estão caindo aí em algum tipo de site que pede o CPF, que fala que vai conseguir ali fazer algum tipo de serviço, que fala de alguma bonificação para o usuário. Atenção, você pode estar caindo num golpe, entregando seus dados de graça e depois não adianta chorar não, Cris. É só advogado e justiça para tentar fazer alguma coisa, isso se conseguir. Agora, só para a gente reforçar, Elias, a pessoa que se sentir lesada, não deixar de procurar o PROCON ou o órgão de defesa do consumidor e da sua respectiva cidade, porque através do PROCON é que esses registros, essas reclamações vão sendo solicitadas ali, recebidas pelo PROCON e a justiça vai sendo feita também, né? Muito bem lembrado, Cris. Muita gente acaba caindo nesses golpes e não procura o PROCON depois para poder justamente formalizar uma reclamação. Mas, gente, é extremamente importante fazer isso. Você que me assiste, se passou por qualquer situação aí que envolva, seja um banco, seja uma operadora de telefonia, seja qualquer serviço que for, uma compra online, gente, procure o PROCON. O PROCON ele vai te dar uma segurança maior para resolver o seu problema, vai tentar identificar aí quais são as empresas responsáveis. E neste caso, nós estamos falando da empresa Vivo, que foi aí identificada pelo PROCON, o Ministério Público também tomou conhecimento do fato e a empresa foi multada. A gente sabe como já é difícil, muitas das vezes, conseguir direitos aí no país, né? Diante de algumas injustiças, seja ela aí através de uma compra ou seja o que for, mas se você sofreu, busque os órgãos importantes para conseguir resolver a situação, não fique no prejuízo. Isso aí, Elias, não adianta reclamar e ficar no off. Obrigada pela sua participação, viu, meu querido? E olha só, gente, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a revista íntima vexatória nos presídios brasileiros. O julgamento encerrado discutiu a legalidade da medida que visava evitar a entrada de drogas, armas e celulares para garantir a segurança nas prisões. A decisão foi tomada em consenso pelos 11 ministros após articulações e diálogos costurados nos bastidores. É inadmissível a revista íntima vexatória, com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. O Supremo deu um prazo de 2 anos para que presídios adquiram equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e detectores de metais, que substituam a revista íntima vexatória. A compra ou locação deve estar entre as prioridades de uso do orçamento público. Segundo a decisão, a revista íntima ainda pode ser realizada de forma excepcional, desde que conte com a concordância do visitante maior de idade. O procedimento deve estar amparado em fortes indícios na tentativa de entrada de materiais perigosos ou proibidos, como informações prévias da inteligência
ou comportamento suspeito. Além disso, a revista deverá ser feita em espaço exclusivo e por agente do mesmo gênero de quem será revistado, preferencialmente um profissional de saúde. A administração do presídio poderá proibir a visita a quem se negar passar pelo procedimento. Excessos ou abusos podem gerar penas aos servidores públicos. É uma questão delicada, porque é preciso preservar a dignidade das pessoas que estão visitando e, ao mesmo tempo, é preciso preservar a segurança de quem está dentro do presídio. Tá aí, portanto, essa nova medida sendo anunciada aí pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda falando sobre isso, gente, o STF ele vai decidir se o reconhecimento pessoal é válido também como prova para prender ou condenar alguém a um crime. Madrugada de sábado. O casal está na mesa de um restaurante quando uma moto invade a calçada e um dos suspeitos furta o celular. Foi na Vila Madalena, bairro Boêmio de São Paulo. 2 dias depois, Júlio César foi levado para a delegacia enquanto trabalhava como motoboy no mesmo bairro. Ele estava próximo à localização indicada pelo rastreador do celular da vítima. Na delegacia, foi submetido ao reconhecimento pessoal. De fora da sala, eu só escutei a vítima falando. Foi o número tal. Tem certeza? Foi o número tal. Sim, que era eu no caso, ainda confirmou. O motoboy entregou para a perícia os 2 celulares e a moto com rastreador que usa no trabalho, além de outras evidências que comprovam que no momento do crime ele estava em outro lugar. Como essas imagens do circuito de segurança do condomínio onde mora. Elas mostram que às 11h49 da noite do dia 21, Júlio chegou ao apartamento e só saiu pouco antes das 9 da manhã do dia seguinte. Já o assalto foi à 00h45. O reconhecimento de pessoas ainda é considerado um meio de prova capaz de identificar e condenar alguém por um crime com base em relatos de pessoas envolvidas. Mas muitos juristas defendem que esse recurso não é seguro, já que pode sofrer influência de fatores como o tempo e a memória dos envolvidos. E aquele que sofreu a ação criminosa, ele estava nervoso, ele não estava esperando a ação criminosa, várias vezes ele viu a pessoa de relance, outras vezes a pessoa estava utilizando boné, máscara, gorro, capacete. Então, assim, tem várias situações que já dificultam a própria certeza no reconhecimento. Para que a prova seja válida, o processo deve seguir regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como a realização de uma entrevista preliminar para a coleta de informações, o apontamento de ao menos 4 pessoas com características descritas e estabelecer o grau de confiança do reconhecimento. Para a representante dos delegados de polícia do Brasil, o reconhecimento feito de maneira isolada é um mecanismo frágil. A não ser se estivermos falando de um crime de flagrante delito em que aquele criminoso foi pego, preso, praticando o crime. Muito mais grave do que não identificar um autor de um crime é identificar de forma errada e irresponsável um inocente e colocá-lo como autor do crime, porque estamos falando de um dos direitos mais caros do ser humano, que é a liberdade. O assunto é tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. A Corte analisa se o reconhecimento tem validade para definir a autoria do crime. Júlio foi liberado, mas responde ao inquérito por furto e ainda aguarda a devolução da moto e dos celulares para poder voltar a trabalhar. Eu nunca me senti tão mal na vida. Nunca me senti. Nunca fiz mal para ninguém. Sou um cara trabalhador. Conquistei meu apartamento trabalhando dia e noite, entendeu? Para agora ser injustiçado. Pois é, essas questões, gente, é possível que a sociedade levante esses questionamentos e promova essas reflexões, só que somente um poder maior, que no caso é o Supremo Tribunal Federal, para definir e debater esse assunto, para que ele efetivamente altere e vire na prática aí tudo o que está acontecendo aí na sociedade brasileira, como é o caso do Júlio que a gente está vendo. Bom, eu tô indo embora, mas eu quero agradecer sua companhia, seu carinho. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário para fechar a semana com chave de ouro. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Meditrato. Cuidando da saúde e segurança de quem move a sua empresa. Soluções Publicidade, brindes, uniformes e propaganda.